Hoje nós vamos falar sobre atividade física na gestação. Você quer saber quando começar a fazer, até quando fazer e qual tipo de exercício, o que fazer? Acompanhe aqui nosso vídeo que eu vou contar para vocês. Eu sou Renata Cipriano, fisioterapeuta especialista em tentantes, gestantes e puérperas. Então hoje nós vamos falar sobre atividade física na gestação. E a primeira pergunta que eu trago para vocês é: qual o propósito da atividade física na gestação? Quando a gente começa respondendo essa pergunta, facilita muito definir quando começar, até quando ir e quais tipos de exercício realizar. Então vamos lá. Quando a gente fica gestante, né? Quando a mulher engravida, os propósitos da atividade física literalmente mudam, né? A gente tem que sim continuar estimulando o metabolismo, fortalecendo musculatura, sim. Mas então o que muda, Renata? Muda a intensidade, muda que tipo de fortalecimento você vai estar fazendo nessa musculatura. Os nossos músculos, eles têm dois tipos de fibra, basicamente, resumidamente. A gente tem as fibras que são mais potentes e as fibras que são mais resistentes. E aí na gestação é mais interessante a gente trabalhar as resistentes em maior escala e as potentes em menor escala. Como é isso? As resistentes são as musculaturas posturais, as musculaturas que nos sustentam, as que nos deixam em pé sem sobrecarregar as nossas articulações. Então essas, mais do que nunca, precisam ser ativadas e estimuladas. As demais de potência são aquelas que nos permitem pegar um peso muito forte e rápido do chão e colocar em outro local, mas que provavelmente não conseguem, essas potentes, não sustentam o peso até menor por mais tempo. Conseguiram entender a diferença? Então, na gestação, a gente vai continuar trabalhando fibras de potência e de resistência nas musculaturas de braço, de perna, mas na nossa região central, do abdômen, tudo mais, até das costas, a gente vai dar predominância para as fibras de resistência. Por isso que muda completamente o tipo de exercício abdominal. E eu vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de exercício mais pra frente. Vamos voltar nas perguntas desde quando, ou seja, quando começar a atividade física e até quando ir na atividade física. Eu vou falar para vocês aqui sobre dois tipos de gestantes. As gestantes que antes de engravidar eram ativas, já praticavam atividade física de 2 a 3 vezes na semana, ou seja, algo regular. E as gestantes que antes da gestação eram mais sedentárias, tá? São dois tipos de pessoas, dois tipos de organismos que a gente precisa considerar. Primeira recomendação: faça um acompanhamento adequado pré-natal com o seu obstetra e confirme com ele que você está apta para a atividade física. Você estando apta para a atividade física, ou seja, liberada pelo seu médico, a gestante que já era ativa antes da gestação pode começar assim que essa liberação acontecer, e aí com todo o acompanhamento de um profissional capacitado para trabalhar o seu corpo na gestação. Isso é importante, trabalhar com profissionais de cada área. O profissional da atividade física, ele vai saber que naquele momento inicial da gestação, ou seja, vamos falar ali a partir das 12 semanas, sim, normalmente é quando os médicos liberam. Mas existem médicos que liberam até antes e tá tudo bem trabalhar a atividade física antes, desde que adequada. Com um profissional capacitado, ele vai saber dosar essa atividade física. Então, desde quando, Renata, que pode começar? Pode começar desde que o seu médico liberar, com um profissional adequado, o quanto antes, combinado? Até quando eu vou
fazer atividade física até a hora do parto. Eu brinco que nem na hora do parto a gente para. Desde que não tenha nenhuma intercorrência nessa gestação e que seu médico não ache assim, não recomende parar a atividade física. Se o médico por algum motivo recomendar parar a atividade física, pare a atividade física. Mas numa gestação que está correndo dentro do que se espera da normalidade, a atividade física até na hora do parto. E de preferência no pós-parto, com uma recomendação de ativação, sem fazer nenhum exercício específico, mas ativação dessa musculatura. Ou seja, a meu ver, a gente não para nunca, mas sempre sendo dosado adequadamente, ok? Esses exercícios e a atividade física em geral. Então, a gente já respondeu desde quando e até quando. Tá gostando? Continua aqui com a gente que agora eu vou explicar para vocês os tipos e os motivos, ou seja, qual o propósito de cada atividade física. Eu vou falar mais um pouquinho sobre as fibras musculares e você vai entender também quais tipos de exercícios são legais para você e quais não, que é o mais importante. Dá uma curtida aqui, compartilha com a amiga que também está precisando saber dessas informações e se inscreve no nosso canal, porque vão vir vários outros conteúdos bons como esse por aí. Então vamos lá, vamos voltar a falar um pouquinho das fibras. Nós temos então as fibras de resistência e as fibras de potência. As de resistência e potência vão estar equilibradas nos nossos membros, mas na região central. Se eu trabalho muito as fibras de potência, elas tendem a encurtar o nosso músculo. E aí eu te pergunto, faz sentido ficar trabalhando o nosso abdominal, botando perna para cima e ficando de prancha lateral, para trabalhar essas musculaturas de potência e esse músculo encurtar? Pois é, quanto mais encurtado o músculo, maior a necessidade de se afastar ele vai ter para se manter sem tensionar diante do crescimento da barriga. Logo, uma maior diástase abdominal. E aí muita gente vai falar assim, mas prancha é exercício de resistência. É exercício de resistência sim, mas não é exercício só de musculatura profunda, que é as musculaturas principais de resistência do nosso corpo. E aí, quando o nosso reto abdominal ele é ativado diretamente num treino, ele normalmente tende a encurtar. Então você vai falar assim pra mim, mas então eu não posso ativar o meu reto abdominal? Não é isso. O seu reto abdominal ele vai estar sendo ativado naturalmente no seu dia a dia. Ele vai estar sendo ativado para levantar e deitar, ele vai estar sendo ativado na hora de evacuar, entrar e sair de um carro, mas são ativações mínimas, são ativações que o seu corpo dá conta. E mais interessante é que trabalhando as musculaturas de resistência, as fibras de resistência, principalmente as musculaturas profundas, mais próximas ao eixo do seu corpo, vão estar sendo ativadas. Então, por exemplo, quando o nosso transverso do abdômen, que é a nossa musculatura mais profunda aqui do abdômen, ela é ativada, o nosso reto abdominal precisa trabalhar muito menos. A nossa barriga cresce muito menos, porque todo o conteúdo abdominal está sendo contido por essa parede resistente que é o transverso do abdômen. Então a nossa barriga cresce o suficiente para o útero. Os nossos órgãos, eles ficam sustentados, eles não ficam debruçados e anteriorizados sobre o útero. Essa bexiga que está lá na frente não fica sobrecarregada. Então, associado a exercícios de amplos movimentos, é sempre recomendado fazer exercícios respiratórios na gestação, de ativação dessa musculatura profunda. Tem um vídeo nosso que vai falar basicamente sobre esses exercícios. Continua acompanhando que eu vou trazer tudo explicado para vocês. Por hora, vale lembrar que, desde que o médico libere, o quanto antes,
até a hora do parto. A gente vai fazer atividade desde que não tenha nenhuma intercorrência durante a gravidez e sob orientação de profissional capacitado. Anotaram aí? Pegaram as dicas das fibras? Quero saber de vocês se essas dicas foram boas, se vocês conseguiram aplicar e se vocês sentiram diferença no corpo de vocês.